O capítulo 3 tem como título Visões que marcaram ou a difícil arte de ser índio no Brasil. Vamos refletir um pouco sobre esse título. Quando lemos a difícil arte de ser índio no Brasil, será que significa que ser índio é um trabalho artístico? Que ser índio é uma arte? Ou que ser índio é como andar em uma corda bamba em nosso país? Bom, a história oficial, contada sobre a chegada de Portugal aqui no Brasil, vai falar sobre descobrimento. Mas será que de fato foi um descobrimento? Já sabemos que não. Portugal já sabia da existência desse território antes de 1500. Então não foi um descobrimento. E aí então a gente vai chamar do quê? De encontro de culturas? Encontro de culturas também não é, o nome mais adequado. Isso porque não houve um encontro, não houve uma troca, e sim a aniquilação de uma cultura, Então, outras palavras podem ser sugeridas, como encobrimento, invenção, mas, assim, o que importa agora não é o nome que vai ser dado. O que importa é a gente refletir, através da leitura desse terceiro capítulo, sobre o que aconteceu com a chegada de Portugal aqui no Brasil. Fazendo então uma análise da história oficial contada, a gente pode entender que havia um interesse econômico e político de Portugal. E, num primeiro momento, Portugal não colonizou o território. Portugal utilizou o território como uma economia extrativista. Então, em um primeiro momento, era então retirado o pau-brasil, que foi uma árvore em abundância aqui no nosso território, e uma árvore que tinha aí uma coloração vermelha, e essa coloração então passou a ser interessante para Portugal, o comércio dessa coloração e de tudo que poderia ser feito com essa substância. Então, no primeiro momento, não houve a colonização, o que houve foi a extração de matéria-prima do nosso território. Então, a gente pode pensar que Portugal trouxe para o território trabalhadores para realizarem essa extração. Não, Na verdade, nesse início, já há a exploração de mão de obra indígena em forma de escravização, Então, o que ocorreu aqui nesse primeiro momento foi a escravização, dos povos indígenas existentes no nosso território, com o objetivo aí, então, de extração, do pau-brasil. Bom, só em 1549, com a chegada de Tomé de Souza, ou seja, 49 anos depois, da invasão. Opa, olha a palavra que surgiu, invasão, Então a gente estava lá no começo pensando em do que chamar e não foi tão importante naquele momento definir, porque era melhor refletir sobre o que aconteceu, Para as populações indígenas, a chegada de Portugal ela se dá como uma invasão, Então, nesse primeiro momento, 49 anos depois desse primeiro momento, é que o nosso território passa a ser colonizado com a chegada de Tomé de Souza. Além de Tomé de Souza, também chegaram os jesuítas. Os jesuítas, que através da Companhia de Jesus, vieram para cá com uma missão. A missão de catequizar os indígenas. Sabemos também que nesse momento, no mundo, na Europa, estava acontecendo uma revolução, conhecida como Revolução Protestante. Então, era importante para a Igreja Católica o envio dos jesuítas para o território brasileiro. Então, os jesuítas vieram com a missão de catequizar e de fazer com que os indígenas se tornassem cristãos. O Papa Paulo III, lá em 1537, escreveu uma carta. E eu vou destacar aqui: portadores de uma alma capaz de ser convencida a ingressar no rebanho eclesial. Então foi assim que os jesuítas enxergaram as populações indígenas que ainda estavam vivas aqui no nosso território. Mas não pensem que os povos indígenas que estavam aqui no nosso território aceitaram tudo com passividade. Não, não foi assim. Houve luta, houve resistência. E o primeiro acontecimento histórico aí que vai ficar marcado é a Confederação dos Tamoios, que ocorreu entre 1554 e 1567. Esse foi um movimento de resistência indígena. Então, os indígenas tomaram a consciência dos interesses de Portugal, que era escravizar, saquear, extorquir, e entraram em conflito direto aí com
Portugal. Algumas obras literárias foram importantes para registrar esse movimento de protesto indígena. Nós temos que citar aqui Basílio da Gama, também as obras literárias como O Uruguai, de 1768, Caramuru, de 1788 e A Mudraida, de 1785. Ele também vai destacar o romantismo nacional. E dentro desse romantismo nacional, o texto vai trazer a reflexão sobre a construção do índio como um símbolo brasileiro, né? Mas não o indígena, não os indígenas, e sim o índio estereotipado que existe, né, na figura e no imaginário social até hoje. Então é a partir daí que se tem a ideia do índio, né, como um ser que existiu lá no remoto passado, né? O índio como essa figura exótica, né, dentro da floresta.